Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Comprometido, nós vamos fazer uma live aqui hoje ainda. Deixa eu só achar aqui o texto que eu quero. E aí, como vocês estão? Boa noite. Boa noite. Hoje recebi uma pergunta muito interessante, que tem muito a ver com o meu chamado, propósito, que Deus me confiou. Boa noite, boa noite. Fala pra mim de onde vocês são, se vocês estão me ouvindo bem. Olá, olá. Hoje recebi uma pergunta muito interessante, que foi, né, como amar mais a Deus, como amar mais o Deus da promessa do que a promessa, né? Itatiba, São Paulo. Legal, Letícia. Que legal. Quem mais, gente, quer falar aí? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de amar a Deus, que foi o primeiro assunto que Deus me impulsionou para começar a espalhar, né, vamos dizer assim, para poder servir as pessoas com esse assunto, tá? É um assunto muito interessante. Mas alguém quer falar aí de onde é? Vai colocando aí, gente, de onde vocês são. Saber até onde que tá chegando essa live aí, tá? E eu quero começar contando para vocês, quando isso começou, né, esse impulsionamento que o Senhor me levou a levar a palavra de Deus, né, especificamente sobre esse assunto. Foi o primeiro assunto que Deus me impulsionou, que foi sobre amar a Deus. E isso começou lá em 2015. 2015. Eu já tinha um blog, eu escrevia várias coisas lá no blog. Mas quando eu resolvi, né, escrever um livro, eu escrevi justamente sobre o amar a Deus. E por quê, né? Qual foi a minha experiência para eu ter começado a escrever esse livro lá em 2015? Foi o seguinte, em 2015 eu conheci uma missionária e ela falou, me deu um conselho, né? Ela falou que era para eu pedir a Deus para que me mostrasse aquilo que eu precisava mudar, se tinha algo errado em mim. Não tem aquela oração mesmo de Salmo, né, de Davi, que ele fala, né, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pela vereda da justiça, né, me guia pelo caminho reto. Então é mais ou menos essa oração, né, que depois eu nunca mais parei de fazer essa oração, né, e o Senhor de fato vai mostrando a gente coisas que a gente nem imaginava e que a gente não estava enxergando. Então eu comecei a orar nesse sentido, né, para que o Senhor me mostrasse se tinha alguma coisa que eu estava fazendo ou não estava fazendo, né, alguma coisa que de alguma forma estivesse desagradando a Deus, para eu poder consertar, né. Eu comecei a fazer essa oração, aconselhada por uma missionária, e eu não imaginei o que Deus ia fazer, né. E a primeira coisa que o Senhor me mostrou depois que eu comecei a orar sobre isso foi sobre um assunto que eu também bato na tecla aqui, que é sobre sensualidade, tá? Então foi a primeira coisa que Deus me mostrou. E como é que foi isso, né? A princípio foi com um sonho, né? Eu tive um sonho, vocês vão achar, talvez vocês vão achar engraçado. Eu tive um sonho que tinha uma frestazinha, um gravetozinho no meu olho, né? E esse graveto, tipo assim, eu falo assim, um graveto, porque era um graveto, né? Era uma coisa grande, não era só um pelinho, uma coisinha pequena, não, era um negócio grande. Assim, pra estar no olho, né? E aí, no sonho, eu sentia que tinha alguma coisa errada no meu olho e eu ia até o espelho
e eu via que tinha realmente algo errado, e eu vi aquele, né, graveto, né, vou chamar assim, e eu tirei aquele graveto do meu olho. E quando eu tirei, o meu olho encheu de sangue, né, e eu fiquei com muito medo no sonho. E aí o que eu fiz? Eu só peguei o documento e ia correndo pro hospital pra resolver, né, pra ver o que era aquilo. Só que eu esperei um pouquinho mais, continuei olhando no espelho e o meu olho foi voltando ao normal, né? E eu acordei com aquele versículo, né? Que antes de tirar o argueiro, antes de tirar o cisco no olho do outro, você precisa tirar o argueiro do seu, né? A trave do seu. E é engraçado porque o sonho, né, é sobre uma coisa, mas eu acordei com esse pensamento, né? Com esse versículo e sabendo, né, como se Deus me fizesse sentir que o sonho era a respeito disso, e o assunto, né, que Deus me tocou foi sobre a questão da sensualidade. E aí, eu movida já depois desse sonho e de ter entendido que era a questão da sensualidade, eu peguei um book meu que eu tinha feito com 19 anos. Eu não fiz o book de 15 anos, né? Meu pai me deu uma festa maravilhosa, matou um boi, foi uma festança, né? Nos meus 15 anos, mas uma coisa que eu não tive nos meus 15 anos foi um book. E aí quando eu estava com 19 anos, eu tive a oportunidade de fazer um book e eu fiz esse book. Só que eu não era mais uma menininha de 15 anos, e esse book foi um book bem extravagante, né? Extremamente sensual, né? E nesse dia eu acordei e já fui com esse entendimento e peguei esse álbum e fui folheando aquele álbum e eu enxerguei naquele álbum algo que eu nunca tinha enxergado antes, né? Que era a sensualidade. Eu não enxergava aquele álbum como um álbum que tivesse ficado sensual, né? Uma questão mesmo de cegueira espiritual e de inocência, enfim, não sei dizer exatamente, né? Por isso que, assim, eu tenho uma certa paciência hoje, né? Eu tenho uma certa paciência com mulheres que estão sendo sensuais, porque muitas delas não estão fazendo isso de propósito para provocarem, né? Muitas delas estão cegas espiritualmente ou estão realmente inocentes, sem perceber, sem enxergar que estão sendo sensuais, né? Porque como isso aconteceu comigo, Deus faz acontecer com a gente para poder a gente ter essa tolerância, né? E poder ensinar, né? Porque no sonho justamente era o quê, né? Tira o cisco do seu... não queira tirar o cisco do olho do outro se no seu tem um argueiro. Então assim... E eu lembro que naquela época eu já reparava assim, algumas coisas que me incomodavam, que eu achava demais, mas a sensualidade que eu praticava, né, vamos dizer assim, eu não enxergava. E aí, a partir disso, aí que aconteceu? Calma, né? Vamos terminar de contar a história. E aí, quando eu folheei aquele álbum, eu tentei procurar nele uma foto que não tivesse uma pitada de sensualidade. E quando eu folheei todo aquele álbum, eu descobri que não tinha, né? Aquele álbum que eu achava tão bonito, que eu via beleza, na verdade não era beleza, era sensualidade. E aí eu passei a entender a diferença do que é beleza e do que é sensualidade. Você sabe qual é a diferença de beleza e sensualidade? Você consegue discernir isso? Qual é a diferença entre beleza e sensualidade, né? Talvez você ache que saiba e não sabe. Então, eu achava aquele book maravilhoso, eu achava ele extremamente lindo, eu me achava linda naquele book. E na verdade, ele não estava lindo, ele não estava belo, ele estava sensual. Então, vão falando aí, gente, de onde vocês são, tô deixando os comentários hoje aí, correr solto, né? Então, o que acontece? Então, quando eu enxerguei isso, que eu vi que aquele álbum era... Vocês vão entender, porque eu tô falando, não, como assim? Você falou de amar a Deus e agora você tá falando de sensualidade, né? Que assunto que é, como é que é isso e tal, vocês vão entender. Então, eu vendo aquele álbum, né, folheando aquele álbum, e quando eu cheguei à conclusão que, de fato, não tinha nenhuma foto que não fosse sensual, eu cheguei a cortar 2 fotos, que eu cortei só assim, ó, daqui pra cima, porque eu tava com o rosto bonito e tudo.
assim, com sorriso espontâneo e tudo mais. Cheguei a cortar a foto porque, né, o corpo já não tava legal, tava mostrando demais. Então eu cortei só o rosto, acho que salvei 2 fotos porque eu cortei só o rosto, né, porque também estava sorrindo, porque a maior parte das fotos também estavam todos fazendo caras e bocas, enfim, uma coisa terrível, né, que eu não tinha enxergado ainda, que aquilo não era beleza. Mas enfim, e aí quando eu constatei aquilo, eu salvei, acho que 2 fotos só, não sei se foi uma ou se foi 2. Uma eu tenho certeza que era uma foto que estava sorrindo, a outra eu não tenho bem certeza, acho que teve mais uma. Mas enfim, e aí as outras fotos, né, eu tirei, desmontei o meu álbum e comecei a rasgar as fotos. E eu passei um momento, né, a minha experiência, né, passei um momento assim de quebrantamento. E a frase que eu falava para Deus, enquanto eu rasgava o meu álbum, porque eu achava muito lindo, né? Até ter o entendimento, né? E quando eu enxerguei sensualidade e não beleza naquilo, e eu entendi que aquilo era algo que estava ferindo a Deus, né? Porque é um pecado. Então, eu tive que tomar uma decisão, né? Então você vai deixar esse álbum aí, vai esconder esse álbum aí, vai ficar olhando para isso aí, guardar isso aí, ou você vai desfazer, né? E aí eu me lembro que eu desmontei todo o álbum, e enquanto eu rasgava as fotos, né, uma a uma, enquanto eu rasgava as fotos, eu me quebrantava muito e eu dizia assim, eu amo mais a ti. Tipo assim, eu amo essas fotos, mas eu amo mais a ti. Eu amo mais a ti, eu amo mais a ti. Fui rasgando e dizendo, eu amo mais a ti, eu amo mais a ti, eu amo mais a ti. Então eu comecei a pensar sobre o meu amor por Deus, né? Até que ponto eu amava Deus, se o meu amor por Deus era um amor intenso ou não, o que eu seria capaz de fazer ou deixar de fazer que constatasse esse meu amor por Ele, né? Então foi a partir daí que eu comecei a pensar, né, sobre o amar a Deus. E aí, aí eu comecei a escrever o livro, e a primeira versão desse livro, né, como eu já comentei no Reels aí que eu postei, né, da pergunta respondendo de forma mais curta, a primeira versão do livro, na verdade, se chamou Como Ter Certeza Se Você Ama a Deus, né, que foi o que eu comecei a me questionar, né, será que eu amo a Deus mesmo? Eu comecei a me questionar sobre isso. E aí eu fiz esse livro e eu coloquei 3 capítulos nele que eu tirei, que era justamente contando sobre essa experiência, né? Em 2 partes eu falava dessa experiência com relação à sensualidade, e na terceira parte eu falava da minha experiência com relação à minha mãe, porque eu comecei a escrever o livro em 2015 e eu só terminei de escrever ele depois que minha mãe parou de andar, né? Então o Senhor começou a trabalhar através, né, a primeira coisa ali foi que Deus me mostrou foi com relação à sensualidade, mas depois o Senhor continuou me mostrando outras coisas, né, com relação ao amar a Deus. E então, assim, olha só que interessante. A princípio, né, por conta dessa história aí da sensualidade, Deus falou comigo sobre o meu amor por Ele. E quando a minha mãe parou de andar, que também foi lá em 2015, Deus me falou justamente sobre o amor dele por mim, né? Eu me lembro que eram mais ou menos umas 6 horas da tarde e a minha mãe simplesmente, né, nos nossos braços ali, meu e do meu irmão, ela estava andando de andador e ela, não aguento mais, eu preciso sentar. E ela se sentou no portão da nossa casa e ela nunca mais levantou, né? E nesse dia, no mesmo dia, depois que a gente cuidou dela, levou ela pra dentro de casa, né? Um vizinho ajudou e tudo mais. E a gente não sabia o que estava acontecendo, não sabia se depois ela ia levantar, o que estava acontecendo, a gente não tinha ideia, né? Nunca teve que lidar com isso, então era uma coisa nova que a gente estava, que estava acontecendo com a gente ali agora. E aí a gente colocou a mãe dentro de casa, colocou ela na cama, ela não conseguia mais levantar. E naquele mesmo dia, na hora que a gente foi dormir, naquele mesmo dia, né, o Senhor me fez lembrar de um versículo que eu tinha lido dias antes, né, que falava sobre o amor dele.
né? Que foi esse versículo que está lá em Hebreus 12:6, que fala assim: o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, né? Todas nós que recebemos o Senhor como o nosso Senhor e Salvador, nós somos feitos, né? Temos o direito de ser filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, né? Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então somos filhas de Deus, né? O que eu falo aqui no sentido quando eu intitulei, né, princesa, né? Princesa do reino. Você é filha de Deus, né? Por quê? Porque você aceitou Jesus, né? Então você tem esse direito. Só que nesse versículo aqui de Hebreus 12:6 fala o quê? O Senhor corrige o que ama e açoita, né? A qualquer que recebe por filho. E nessa hora, depois que minha mãe já estava dormindo, né, no mesmo dia que ela parou de andar, eu caí em lágrimas, chorando muito, porque eu tive a certeza que não seria uma provação rápida, né? E eu me lembro que no dia eu pensei assim, vai ser uns 2 anos isso. Sabe de nada, inocente. Já tem mais de 8 anos, né? Isso foi em 2015. Mas o Senhor tem ainda sustentado. Mas eu me lembro que no mesmo dia, né, o Senhor falou comigo sobre o amor dele por mim. Eu estava escrevendo um livro sobre o meu amor por ele. E ele falou comigo nesse dia sobre o amor dele por mim. Que, né, quando ele ama, ele corrige e ele açoita a quem ele tem por filho. Então, essa experiência, né, que eu queria contar, né? Tanto pro lado de cá, daqui para lá, né, de eu amar a Deus, como também Deus me amar. Então a gente precisa ter essa consciência também, né, de entender que o fato de Deus nos amar não significa que nós vamos ser paparicados por Ele o tempo inteiro, né? Muitas vezes, para a gente aprender muitas coisas na vida, a gente precisa passar pela aprovação, a gente precisa passar pela correção do Senhor. Não estou falando de correção de outra coisa, estou falando da correção de Deus mesmo. E o que eu posso dizer para vocês, nesses mais de 8 anos que minha mãe ficou assim, e o Senhor me falou, né, esse versículo bem no dia que ela ficou assim, é que realmente Deus tem aprimorado, né, em vários aspectos da nossa vida, a mudança, né, a transformação que o Senhor tem feito na minha casa, né, tanto na minha mãe, quanto nos meus irmãos, quanto em mim. Só Deus poderia fazer, né, só Deus poderia fazer. E Ele usa o sofrimento para moldar a gente, né. Então, às vezes você tá aí, você acha, né, meu Deus, eu tô solteira, e você acha isso um sofrimento tão grande, né, e não vou dizer que não seja, mas às vezes a gente passa por coisas tão mais complicadas, tão mais difíceis, que, né, eu costumo falar que ser solteira é o menor dos meus problemas, né, é o menor dos meus problemas. Então, assim, algo que Deus já me ensinou a lidar, agora eu ajudo outras pessoas, mas eu ainda tenho muita coisa que eu tô, né, sendo aperfeiçoada aí por Deus, sendo trabalhada por Deus, e eu acredito que Deus trabalha em nós a vida inteira, né? Enquanto estivermos vivos, enquanto Jesus não voltar, a gente vai ser transformado, lapidado, né, até chegarmos ao céu, né? Enfim, então vamos lá. Eu quero falar um pouquinho para vocês do que eu falei nesse livro, né, do que eu escrevi nesse livro, porque esse livro, a segunda versão, que é a versão atual agora, ele é um dos 4 livros, né, da minha série sobre ser cristão, foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu tirei a parte da experiência, né, tirei a parte, minha experiência, tinha 3 capítulos que eram minha experiência, parte 1, parte 2, parte 3, e eu finalizava contando a experiência com a minha mãe, né. Só que em algum momento eu senti que era para tirar isso, porque eu achei que, né, eu senti assim, né, eu creio que o Senhor falou comigo para tirar essa parte especificamente desse livro, porque ficou assim muito pessoal, ficou assim uma experiência que não era para estar ali naquele livro especificamente.
Então eu tirei e não vai voltar a mais ter, né? Não vou mexer nisso mais dessa forma. Mas o livro da essência, né? Do que é né, sobre você amar a Deus e contando com as passagens bíblicas e tudo mais, tá lá, né? Eu tenho ele à venda, se você quiser adquirir ele separadamente. Mas eu também tenho, vou ter que ligar um pouquinho o ventilador, gente, tá muito quente aqui. Que eu fechei tudo para não atrapalhar, que o povo já tá dormindo, né? Já botei mamãe para dormir, enfim. Então, assim, eu tenho esse livro aí à venda, mas ele vem também no curso, tá? Ele, se você comprar o curso, ele é um dos e-books que vem junto, toda a série, né, sobre ser cristão tá lá. E você pode estar lendo ele, tá? Mas eu vou comentar aqui algumas coisas sobre ele e vou chegar lá no nosso assunto do que a gente respondeu lá. Se você já viu o Riel aí que eu respondi, né? Porque a pergunta né? Como amar mais o Deus da promessa do que a promessa? Nós vamos chegar lá e vamos responder isso aqui hoje, tá? Então, vou só falar um pouquinho desse livro porque tem tudo a ver, tá bom? Então, o que eu falo lá nesse livro? Para você entender, né, o amar a Deus. O negócio é o seguinte, lá eu falo de como você deve amar a Deus, né? Não é algo que eu penso, que eu acho, mas o que está na Bíblia, como é que a gente deve amar a Deus. Você sabe onde que está isso? Como é que diz lá? Fala assim que... Gente, eu nem anotei o versículo. Acho que é Marcos. Depois eu vou dar uma olhada aqui, depois eu anoto aí, eu ponho aí pra vocês. Mas é lá onde fala assim, né, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Você vê que até aqui, né, o coração, o espírito, coração, né, assim, no seu espírito, você tem que amar no seu espírito, a sua alma, né, espírito, alma, corpo, toda a sua força, né, sua força, enfim, todo o seu entendimento, né, então, aquilo que você precisa entender, né? Você precisa entender o que é amar a Deus para você de fato amar a Deus, né? Então, é assim que você tem que amar a Deus. A Bíblia fala que você tem que amar assim, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Então, essa é a forma que Deus quer que a gente ame Ele, né? E aí você fica assim, meu Deus, mas será que eu amo Deus assim, né? Será que eu amo a Deus realmente de todo o meu coração, com todo o meu ser, todo o meu entendimento, com toda a minha força? Será que eu realmente amo Deus assim? Então essa é a ideia do livro, tá? E aí a gente fala também no livro com relação à intensidade. E para isso, né, o Senhor me deu um texto que o dia que eu li, que foi até numa versão diferente, e me caiu a ficha sobre esse texto, que tá lá em Lucas 7,47, é um texto que tem por título, né, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, né, uma história bem conhecida, que a mulher chora e enxuga as lágrimas com o cabelo dela, né, nos pés de Jesus e tudo mais. E aí lá no verso 47, né, Lucas 7,47, diz assim: os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E o que me saltou aos olhos, né? Já tinha lido essa passagem várias vezes, mas o que me saltou aos olhos dessa vez foi essa parte aqui. Porque ela muito amou. Porque ela muito amou. Porque ela muito amou. E isso ficou na minha cabeça. Porque ela muito amou. Porque ela muito amou. Porque ela muito amou. Porque ela muito amou. E eu vim aqui tentar entender o que é que esse versículo está querendo nos ensinar, né? E aqui você vai ver o seguinte, ó: mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E aí eu comecei a analisar, falei, gente, será que eu fui pouco perdoada? Se eu fui pouco perdoada, se eu amo pouco a Deus por conta da história lá, né, da experiência da sensualidade, eu fiquei assim, será que eu amo pouco a Deus porque eu fui pouco perdoada, porque na verdade eu tenho poucos pecados, né? E eu comecei a analisar isso, a pensar sobre isso. E eu cheguei a uma conclusão, né? Também tem outra passagem bíblica, que é a passagem que fala do cara lá que são dois personagens, né? Um devia 50 e outro devia 500. E o que devia
os dois foram perdoados, né? No fim das contas, o negócio assim, os dois foram perdoados. Então, não tinha na parábola um exemplo de quem não estava devendo nada, né? Então, assim, eu me coloquei, né? A gente pode se colocar porque todos pecaram. Então, independente se você pecou pouco ou se você pecou muito, você pecou, né? Que a palavra afirma que todos pecaram. O único homem perfeito que não pecou, sem pecado, que pisou nessa terra foi Jesus, né? E por isso que tinha que ser o sacrifício dele por nós, né? Porque senão não seria um sacrifício perfeito, né? E não haveria uma reconciliação, né, nossa com o Pai, né? Tinha que ser o sangue de um homem perfeito, um homem sem pecado, que era Jesus, só foi ele, tá? Então todos pecaram. Então não importa se a gente deve 50 ou se a gente deve 500, a gente deve, né? Só que tem mais um detalhe, né? Que essa experiência também da sensualidade me levou a meditar. Às vezes a gente ama pouco a Deus porque a gente não está enxergando o nosso pecado. Eu mesma me achava até então, naquele momento, eu achava assim, gente, eu não faço nada de errado, sou uma pessoa boazinha, né? Não faço nada de errado, faço mal a ninguém, né? Por que, né? Então, assim, eu quero as minhas bênçãos, né? Porque eu praticamente, né? Eu não tenho pecado, o que eu faço de errado, né? Então, eu não me enxergava, né? Tanto que quando eu enxerguei mesmo, realmente antes eu não enxergava. E depois desse tempo pra cá, né? Tantas coisas o Senhor me fez enxergar, né? Sobre mim mesma, né? Então, assim, isso é importante demais, você enxergar o seu próprio pecado. Quanto mais você enxergar o seu pecado, quanto mais você se vê como o miserável que você é, o pecador miserável que você é, quanto mais você entender isso, quanto mais você enxergar, mais você vai amar a Deus. Então, por isso que é tão importante essa oração que essa missionária me falou para fazer, né? Essa oração que também está lá em Salmos, que Davi faz, né? Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, né? E endireita aqui minha vida, que eu preciso enxergar o que está errado para poder consertar, porque eu quero me consertar com o Senhor. Eu quero acertar minha vida, eu não quero ficar torta, não. E aí, no que Deus vai te mostrando, você vai cada vez mais amando mais a Deus, porque você vai vendo o tanto que Deus tem para te perdoar. Então, voltando lá, presta atenção agora de novo, nós vamos ler de novo para você entender, tá? Os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Quanto mais você pedir a Deus para enxergar os seus pecados, e quanto mais você de fato enxergá-los, mais você vai amar a Deus. Então não tenha medo de descobrir o seu pecado, não. Faça questão de descobrir, faça questão de enxergar e de mudar, né? Aí você vai enxergar o seu pecado, você vai se arrepender, você vai confessar e você vai deixar para você consertar a sua vida com Deus. Beleza? O que mais, gente, que eu tenho que falar com vocês? Segundo livro que eu escrevi, depois do Amar a Deus, que é uma coisa que está muito ligada com você, está muito ligado com você amar a Deus, é a exclusividade. Nós já falamos aqui, né, do como amar, que é, né, de todo o coração, toda a sua alma, todo o entendimento, toda a sua força. Nós falamos aqui da intensidade, né, quanto mais você perceber os seus pecados, mais você vai amar a Deus. E agora nós temos que falar da exclusividade, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí nasceu o segundo livro que eu escrevi, que tem tudo, assim, é a continuação do primeiro, que é o sobre ser cristão e ser idólatra, tá? E sobre ser idólatra, a princípio, né, a gente, né, que é cristão protestante, a gente tem esse entendimento com relação às imagens, né? A Bíblia tem várias passagens que falam especificamente sobre imagens e condena, né? Inclusive nos 10 mandamentos fala lá, não fareis, né, imagem de escultura, enfim, e adorar somente a Deus, enfim, tá? Não vamos entrar aqui nessa discussão hoje,
Mas, além dessa idolatria com relação a imagens, existe a idolatria, né, que está aí dentro do coração da gente, de coisas, né, de pessoas, de situações. E aqui entra o nosso assunto como mulheres cristãs solteiras, né? Às vezes a gente idolatra o casamento, às vezes a gente idolatra o nosso nos dá bem. Às vezes a gente idolatra a nossa vida dar certo, né? O dar certo do nosso jeito, né? O viver aquilo que a gente estabeleceu, que a gente gostaria de viver, na idade que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, assim, quando a gente entende que nós não somos nada e que nós somos de Deus, né? Assim, você entregou quando você aceita Jesus. Vamos aqui, voltando aqui um pouquinho. Quando você aceita Jesus, você está dizendo, Senhor, você você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Meu pastor até falou isso agora na pregação de domingo. Primeiro vem Senhor, depois Salvador, né? Como Senhor e Salvador. O que é Senhor? Senhor é o dono do escravo, né? Então o Senhor, ele é o nosso dono. Se ele é o nosso dono, é ele que manda. A gente só obedece, né? A gente tem juízo bastante para obedecer. Então, e obedecer é amar. Então não tem como você amar a Deus, dizer que ama a Deus e não obedecer a Deus. Percebe? Tá tudo ligado, tá tudo entrameado aí. Esse é o assunto, né? Então, nós precisamos entender também a questão da exclusividade e a questão do primeiro lugar no nosso coração. Então, quando a pessoa, assim, por exemplo, né, a gente, no caso, solteira, eu quero tanto casar, tanto casar, tanto casar, que eu faço qualquer coisa para casar. É mesmo? Até pecar você pecaria? Porque quantas meninas caem nessa conversa de que assim, não, mas é porque para eu casar com você eu preciso saber como é que é antes. E aí acaba cedendo pro rapaz e que nada, o rapaz no caso é nada com ela, né? Mas pelo contrário, muitas vezes até joga na cara dela, né? Que se você fez com ele, você deve ter feito com tantos outros, né? Se engravida, a primeira coisa é desconfiar de você, porque se você fez com ele é porque você é fácil e você já deve ter feito com vários outros. Então, assim, muitas histórias, né? A gente conhece de pessoas que passaram por isso. Então, quando a menina, né, se ilude com isso e está disposta, não, eu vou fazer isso, mas é porque aí ele casa comigo. Então, se você está disposta a pecar para conseguir o que você quer, no caso, né, você quer se casar ou você quer ter alguém, você não quer perder alguém, então você não entendeu. Você não entendeu o que é de fato amar a Deus, o que é de fato amar mais a Deus do que a promessa, né? No caso aí, né? Não necessariamente a promessa, mas amar a Deus acima de qualquer coisa, né? Então, isso é que a gente tem que entender sobre o amar a Deus. Por que que a chave está justamente no você entender esse assunto? Porque se você entender e você realmente estiver com o coração disposto a amar a Deus de verdade, não amar só de palavras, não amar só de boca, não amar de qualquer jeito, mas um amar que envolve, né? Minha primeira aula lá no curso, tá? É o amor-temor, o amor-obediência, amor-temor e amor-relacionamento. Isso é amar a Deus. Obedecer, temer e se relacionar, tá? Então, você precisa entender isso para você ter uma vida, né, focada em agradar a Deus, por amor a Ele. Isso muda tudo. Isso simplesmente muda tudo. Se você conseguir entender isso, isso simplesmente vai mudar tudo. E agora nós vamos lá, né? Eu respondi lá no Riels, mais curtinho. Minha resposta curta foi o seguinte, né? Como que você vai amar mais o Deus da promessa do que a promessa, né? Eu comentei lá, né? Certamente a pessoa está nesse conflito, como eu estive também, sobre ter uma duvidazinha, será que eu amo a Deus mesmo? Será que tanto que eu amo? Será que eu amo com a intensidade que Ele merece? Será que eu preciso amar mais a Deus, né? Eu estava com esses questionamentos e o Senhor me deu essas experiências. E também
o que eu respondi lá, né? Então é essa sinceridade, né, de confessar isso, que, né, eu acho que eu tô amando mais a promessa, eu tô querendo mais, né, desejosa mais pela promessa do que realmente por Deus, né? Então, o que eu respondi lá, né, a resposta curta foi o seguinte, né? Para você amar mais o Deus da promessa do que a promessa, você precisa estar disposta a abrir mão da promessa. Para quem ainda não recebeu, né? Igual assim, nós estamos solteiras, não recebemos ainda a promessa, ainda não nos casamos. Você está disposta a abrir mão de se casar para poder obedecer a Deus? Tipo assim, é o que eu falei aqui antes, né? Ah, não, para eu casar, nem que eu tenha que pecar, mas eu quero casar e é isso que eu quero, é o meu objetivo e eu não abro mão disso, né? Então, né, para você amar mais o Deus da promessa do que a promessa, você precisa estar disposta a correr o risco de não receber a promessa se preciso for. Mas jamais, jamais você vai abrir mão do seu amor, do primeiro lugar de Deus no seu coração, tá? E você precisa também estar disposta a devolver a promessa para Deus. Ah, eu casei, tenho meu marido maravilhoso, gente, que homem de Deus, que homem maravilhoso e tudo. Então, agora você tem que entregar ele para Deus, né? Eu já oro assim, Senhor, meu marido é teu, né? Nem comecei a namorar ainda, mas eu já oro assim, Senhor, o Senhor sabe, é teu, meus filhos são teus, né? Nem comecei a namorar ainda, não tenho filho, não tenho marido, mas eu já oro assim, Senhor, são teus, o Senhor sabe que é teu, eu sou tua, o meu marido é teu, meus filhos são teus, já são teus, Senhor, eu já devolvi, já é seu, entendeu? Então eu já oro assim, né? Eu já oro assim, Senhor, é teu, já é teu, tá? E aí nós temos a passagem lá, né, que fala de Abraão, né, o melhor exemplo aqui de você devolver para Deus é a passagem de Abraão, quando quando Abraão, Deus pede a ele Isaac e ele simplesmente obedece. Ele pega o filho dele, pega a lenha, leva o cutelo lá e tudo, e ele ia levar o filho dele em sacrifício para oferecer a Deus, né? É a mesma coisa, assim, não, Senhor, eu amo mais a Ti. O que o Senhor me mandar fazer, né, porque amar é obediência, se o Senhor me mandar fazer isso, apesar de que foi o Senhor mesmo que me deu, foi o Senhor que me deu Isaac. Foi uma promessa que o Senhor fez para mim, o Senhor me deu Isaac. Mas o Senhor está requerendo ele de volta, porque eu o amo demais, né? Então, eu te devolvo, porque o Senhor está me pedindo e eu te amo mais do que tudo. Então, eu te dou de volta aquilo que o Senhor me prometeu me dar e o Senhor me deu e agora o Senhor está tomando de mim. Porque eu te amo mais do que eu amo a promessa. Entenderam? Então, é isso. Agora eu queria ler com vocês só algumas passagenzinhas aqui, uns pedacinhos assim, pra gente entender, lá em Hebreus 11. Vai ler Hebreus 11, gente, vai ler Hebreus 11. Hebreus 11, 17, tá lá assim, ó, que é sobre Abraão, tá? Deixa eu ver aqui. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. No caso de Abraão, né, tanto a promessa, né, de ter Isaque, né, que ele tinha recebido, como também ele ainda tinha uma promessa, que através de Isaque, ele ia ter uma grande descendência, né? Então, olha só, né? Ele ao mesmo tempo ele entregou a promessa que ele tinha recebido, como também entregou a promessa que ele ainda ia receber, né? Então, perceba, né? É muito, é tremendo isso aqui, tá? Vamos lá. Moisés, ó, no verso 24, tá falando assim, sobre já a experiência de Moisés, ó. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Olha aqui, a entrega antes, né? Antes, assim, porque ele poderia, Moisés, gente, ele foi criado para ser um faraó. Ele poderia ter sido um faraó.
Outra experiência também que o Senhor me deu foi me pedir os concursos públicos. Meu sonho, gente. Meu sonho, né? Não é mais não, tá? O Senhor me pediu, eu entreguei, o Senhor mudou tudo aqui. Mas o meu sonho era ser servidora pública. E eu estudava muito, gente. Eu chegava a estudar 12 horas por dia. Eu estudava muito e o Senhor me pediu. E quando o Senhor me pediu, o Senhor usou a pastora para falar assim, ó, esse tempo que você dedicava aos seus estudos, dedica para você conhecer a palavra. Vai estudar a palavra, vai conhecer mais do Senhor, né? Então foi isso que o Senhor me falou, né? Me pediu e eu entreguei. Então assim, não é uma coisa só. A vida vai acontecendo e vão acontecendo coisas e o Senhor vai te pedindo e você vai dando, porque Ele é seu dono, Ele é seu Senhor. Então não importa o que é, você vai entregando. Então assim, eu poderia estar muito bem financeiramente hoje, né? Eu poderia estar realizada no meu sonho, talvez até casada, né? Porque teria toda uma convivência com pessoas, né? Enfim. Mas não, por quê? Porque Deus me falou, não é. Pra mim, tá, gente? Não tô falando que concurso é pecado de forma alguma, tá? Deus tem uma história pra cada um, tá bom? Mas assim, comigo, Deus me pediu. Deus não tinha isso pra mim, Deus tinha outros planos pra mim. Ele me pediu. Então, Moisés, da mesma forma, ele poderia ter se tornado um faraó, né? Ele era filho da filha de faraó, né? Então, ele estava tendo toda uma educação para isso. Mas quando ele entendeu que, na verdade, ele era um judeu, que ele estava ali, que os faraó, na verdade, né, os egípcios estavam fazendo o povo dele, o real povo dele sofrer, que o povo dele é que tinha o Deus verdadeiro e tudo mais. Quando ele entendeu isso, ele falou, não. Então, ele abriu mão. Gente, ele abriu mão de riquezas, de poder, de posição, ele abriu mão de muita coisa, tá? Então, assim, de tudo que pudesse ser um sonho, né? Naquela época, ele abriu mão de tudo. Por quê? Por amor ao Senhor, por confiar em Deus. Então, né? Vamos lá, no verso 24, tá? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado, lembra aí o que eu falei? É capaz de proporcionar por curto período de tempo. Lembra aí o que eu falei? Da menina que se entrega antes, porque assim, não, porque aí eu vou casar. E não casa, gente, não casa. Pode até ser que casa, né? Um ou outro pode até ser que acaba casando, né? Mas isso aí é uma brecha pro diabo atuar no casamento. E aí, se você quer que acontece, às vezes não dura muito tempo. Ou até dura, porque a menina vai suportando, ou porque o rapaz vai suportando. Mas tem pecados ali no meio do casamento, e o casamento fica insuportável, e a pessoa tá vivendo de aparência, tá? E agora vai ter que ralar muito, orar muito, jejuar muito, pedir muita misericórdia de Deus para Deus consertar um casamento desse, que começou no pecado. Entendeu? Então aqui, ó, a renúncia de Moisés, ó, preferindo ser maltratado. Prefira sofrer a solidão, prefira sofrer a dor da renúncia do pecado. O sofrimento que a renúncia te gera é muito mais leve, tá? Do que, né? Outra menina me perguntou hoje lá, né? Para não saber esperar e não quebrar a cara. É muito dolorido você ter que lidar com a consequência do pecado, a consequência do que você vai acabar vivendo porque você deixou o pecado entrar. E ali é uma portona, né? Às vezes a gente fala brecha, mas às vezes é uma portona pro diabo entrar e atuar na sua vida, e atuar no seu casamento, na sua vida sentimental, tá? Então, assim, você precisa entender isso, né? Vale a pena, vale mais a pena servir a Deus. E olha os planos que Deus tinha para Moisés e que Deus fez através de Moisés, né? Então, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo, né? Hoje Moisés está aí, ó, nós estamos falando dele até hoje. E olha só que interessante, né? O próximo versículo fala justamente de amor, olha só. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Olha, então vamos ler de novo aqui para a gente entender direito. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Quando ele teve entendimento, por amor
a Bíblia está falando. Por amor, ele entendeu que o ele sofrer era melhor, era uma riqueza muito maior do que ele desfrutar do pecado lá, né? Então, olha só, né? Por amor, por amor. Vocês estão entendendo o que é o amor? E agora, lá no 39:40, vai dizer assim, ó, tudo nós estamos em Hebreus 11, tá? Vai dizer assim, ó, ora, todos esses, apesar de haver, aí fala de outros personagens aqui, depois você lê direitinho, tá? Lê Hebreus 11 todinho, pra você se fortalecer aí na sua fé, tá? Que às vezes você tá achando que você tá esperando muito, você tá passando por muita provação, lê aqui, Hebreus 11, tá? E aí lá no verso 39:40 fala assim, ó, ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, né? Seu foco é o quê? Você quer ser aprovado por Deus ou não quer? Por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Aqui o que eu já falei, também que eu comentei da questão do aperfeiçoamento pelo sofrimento, né? Então, quando a gente fala, né, sobre se regozijar, a gente... Deixa eu ligar de novo, hein? Tá muito quente. Quando a gente fala, né, de se regozijar, de se esforçar, né, para se alegrar, nós temos que entender isso, que na verdade o sofrimento, aquilo que nos causa tristeza muitas vezes, é o que vai nos aperfeiçoar. Eu coloquei aí o último Reels aí que tá bombando, já tava, antes de começar essa live, já estava com mais de 80 mil visualizações. Eu comentei, né, no final, que até meus 39 anos, né, até no início do ano passado, eu não estava preocupada com outras solteiras, né? Eu acho que você vai se identificar também. Você está preocupada em você se casar, né? Quando que vai acontecer comigo, Deus? E eu, Senhor, esqueceu de mim? Eu quero casar, Senhor, me dá família, Senhor, o tempo está passando, eu quero ser mãe. Está preocupada com você mesma. E eu estava preocupada comigo mesma. Não que eu não me preocupasse assim com uma ou outra assim, amiga e tal, entendeu? Já orei assim para alguns amigos e tudo. Mas no geral, eu queria eu me casar, né? Se identifica aí? Você se identifica? Você também quer você casar, né? O resto que vem que assim, se exploda. Eu quero eu me casar, eu quero contar a minha experiência. E claro que a gente quer, né? Continuo querendo, eu quero me casar e tudo. Mas, para tudo, né, Deus tem um propósito. E no início do ano passado, o Senhor me despertou para estar buscando a Ele, né? Para estar, o Senhor me deu esse curso na cozinha, né? E eu comecei essa empreitada aí, levei 7 meses para gravar esse curso, gente. Valorizem, não foi fácil, né? Tendo interrupção toda hora, porque cuidar de mamãe é toda hora, é o tempo inteiro, né? Meu irmão me ajuda, a gente mora junto, ele trabalha dentro de casa para poder me ajudar, porque não é fácil, né? Não preciso contar detalhes, mas não é fácil. Então, muitas interrupções e tinha que ser assim, um dia que dava certo, né, para eu poder gravar. Então, eu gravei um curso de 11 horas, um pouco mais de 11 horas, em 7 meses. Eu levei 7 meses. Eu poderia ter levado, sei lá, talvez 3 semanas, né, um mês no máximo. E eu levei 7. Mas, enfim, foi no início do ano passado, quando o Senhor me deu esse curso na cozinha da minha casa. O Senhor me deu aqui o download do céu. Que eu passei, né, a me preocupar mais e a pegar essa causa como causa. Eu queria que você também fosse incentivada, né, ficasse motivada a isso, né, a orar não só por você, mas orar pelas solteiras do Brasil, solteiras e solteiros, né, porque as solteiras vão casar com solteiros, né, então tem que orar pelos rapazes também, né. Então, tem um Reels meu também, que eu falo, que é uma pesquisa do IBGE de 2021, se eu não me engano, 2020 a 2021, que no Brasil tem 81 milhões de solteiros, né? E isso não inclui divorciados, né? Nem divorciados, nem viúvos, se eu não me engano. É solteiro, sim, estado civil solteiro, nunca foi casado. 81 milhões, vocês têm noção? Se a população é 200 e tantos milhões, e 81 milhões são solteiros, e quantos milhões são crianças? E quantos milhões são idosos? E quantos milhões são... Vocês estão entendendo? São casados. Então, assim,
a gente é um número muito, muito, muito grande para não estar se encontrando. Por que que os encontros não estão acontecendo, né? Os bons encontros não estão acontecendo? Por que que esse rapaz não se encanta por moça nenhuma? Ou por que essa moça não desperta o interesse de rapaz nenhum? Por quê? Então nós precisamos urgentemente, né? Os solteiros do Brasil, homens e mulheres, precisam urgentemente se preocupar em orar por isso, não só por si mesmo, mas pela população brasileira. Alguma coisa está errada. Precisamos ir aos pés do Senhor, buscar por isso, né? A Bíblia fala que Jó, o Senhor mudou o cativeiro. O que é cativeiro? O Senhor mudou o cativeiro de Jó, virou o jogo, mudou o quadro, quando ele orava pelos seus amigos. E sabe quais os amigos que ele estava orando? Não era para os amigos bonzinhos que passavam a mão na cabeça dele, não. Aqueles amigos lá que foram lá. Você já leu Jó? Vai lá ler o livro de Jó para você ver, né? O que os amigos dele falavam com ele, né? Acusando ele, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, que está acontecendo isso com você, porque você está em pecado, né? Alguém aí se identifica? Se você não casou, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Quem aí se identifica, né? Quem já ouviu isso? Então, assim, o que Jó fez? Jó orou por esses caras. E Deus mudou o cativeiro dele. Então, assim, enquanto a gente está orando pelas pessoas que estão na mesma condição que a gente, ou talvez em condição até pior, né? Você está orando pelos seus amigos, você está também sendo ali um pontinho receptivo de bênção. Deus vai te abençoar também. Deus vai te tirar desse cativeiro, porque você não está preocupado só com você, né? Você está preocupado também com as outras pessoas. Então eu quero incentivar você aqui a começar. Se você não fazia isso, se você não se preocupava com isso, e eu não estou te julgando, eu estou querendo te incentivar, porque eu também, até ano passado, eu não estava nem aí. Basicamente, eu não estava nem aí, né? Então, assim, isso é uma causa, precisamos orar, buscar o Senhor pelos solteiros, não só por nós mesmas, mas pelos solteiros. Pedir ao Senhor a situação financeira do Brasil, da grande maioria da população. Nós precisamos orar para que a economia do país melhore, que mais pessoas consigam ter uma renda melhor, né? Outra pesquisa que eu fiz também recentemente, mais de 90% dos brasileiros ganham até 3 mil reais, quer dizer, 2 salários mínimos. 90% da população, gente. A gente sabe que isso é um valor que é complicado. Você pagar aluguel, principalmente se tiver uma pessoa doente na família, né? É complicado. Como é que você vai formar família ganhando tão pouco, né? Então nós precisamos orar, né? Para os homens serem os provedores, para o Senhor abrir as portas, né? Para dar inteligência e sabedoria, né? E orar também para as moças também entenderem o papel delas, né? E nisso eu posso te ajudar, que é o que eu estou fazendo aqui com o meu curso, né? Meu curso vai te ajudar nisso. Como ser uma solteira que vai tirar proveito da sua solteirice, tá? Então isso é o que eu te ajudo lá no meu curso. Então vamos fazer por onde, né? Vamos fazer por onde, vamos tentar evoluir, melhorar cada vez mais e com a motivação correta. Você pode ter outras motivações também, mas a principal motivação, a motivação número 1 no seu coração é porque você ama a Deus. É o nosso assunto aqui, é o que a gente está falando aqui. É porque você ama a Deus. Se você ama a Deus, você obedece a Deus. Vocês estão me entendendo? Eu espero que tenha ficado claro aí, né? E mais uma coisinha que eu queria falar para vocês, que eu coloquei lá no meu livro também, né? Sobre amar a Deus, que é a passagem que fala de Pedro, quando Jesus pergunta para ele, questiona ele assim, né? Pedro, tu me amas? E ele diz, te amo, Senhor. E aí, na terceira vez, Jesus pega e fala para ele assim, ele responde de novo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus pega e fala com ele assim, então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas. Você percebe que se você ama a Deus, você não ama a Deus sozinho e guarda para você e fica com o que você aprendeu para você. Isso não é amar a Deus. Quando você ama a Deus, você transborda.
Quando você ama a Deus, aquilo que você tem aprendido, aquilo que o Senhor tem te ensinado, você vai transbordar na vida das pessoas. E isso eu falo primeiro para mim mesma, que é o que eu tenho feito aqui, que é o que o Senhor tem me chamado a fazer, né? Para mim especificamente, com esse trabalho aqui com solteiras, né? Para você, eu não sei como que Deus está fazendo na sua vida, mas qualquer pessoa pode falar do Senhor a qualquer momento, para qualquer pessoa, né? Tem gente que tem mais aquele jeito evangelista, que tá na fila do banco e tá falando de Jesus, né? E já tem pessoas que são mais tímidas e tudo mais, mas falam de Jesus com a sua conduta, né? Que é o assunto do nosso curso, né? A conduta da princesa é uma forma de viver, é uma maneira de viver baseada no amor que a gente tem por Deus, na nossa obediência a Deus, entendeu? Então, quando Jesus questiona ele pela terceira vez, então tá, você me ama mesmo? Então tá, então apacenta as minhas ovelhas. Transborda em outras pessoas. Transborda em outras pessoas. Né? Nós devemos buscar o Senhor, ficar coladinho com o Senhor, se encher do Espírito Santo, né? Cada vez ter mais de Deus, conhecer a palavra de Deus e transbordar na vida das pessoas. Amém? Amém? Eu tava cansadinha na hora que eu comecei e agora eu tô acesa. Agora eu tô acesa. Mas enfim. Então, só para finalizar aqui, gente, as inscrições para a segunda turma, tá? Eu estava deixando aí na primeira turma e eu deixei correr solto e deixei o curso aberto, assim, para quem quisesse comprar, quando quisesse e tudo mais. Mas, né, agora as coisas mudaram, né? Eu estou mudando e vocês vão comprovar isso no dia 12, tá? Que até o dia 12 vocês têm aí para entrar na segunda turma, 30 vagas, tá? Porque eu quero lidar bonitinho com essas 30 alunas, eu quero ajudá-las, estar presente lá no curso, tá? As aulas do curso são gravadas, mas eu vou estar lá acompanhando o comentário de vocês, as dúvidas de vocês, entendeu? Para poder estar auxiliando, dando esse suporte às minhas alunas. Então, eu abri aí as inscrições para essa segunda turma, que vai se encerrar aí no dia 12, tá? Para 30 alunas, que é o que eu imagino que eu vou dar conta de atender, tá bom? Primeira vez aqui, Flávia, bem-vinda. Isso aí. Então, eu peço a vocês, né, que corra aí pra gente preencher essas vagas logo. Se terminar antes do dia 12, né, preencher 30 vagas, eu vou encerrar para poder trabalhar com essas 30 princesas. O curso é proibido para homens, tá? É só para mulheres cristãs solteiras. Se você é divorciada ou se você é viúva e você quiser fazer o curso, não tem problema, você pode fazer. Até se você for casada, você pode fazer o curso, não tem problema nenhum, tá? Que você pode, inclusive, usar o curso como fonte para você transbordar na vida das solteiras aí, da sua comunidade, da sua igreja, enfim, tá? Então não tem problema, tá? Só não pode homem no curso, tá bom? E aí, então, as inscrições já estão abertas e são até o dia 12 ou até completar 30 vagas. Então, pode ser que acabe as 30 vagas hoje, amanhã, não sei, né? Então, corre aí para garantir a sua vaga, tá? Pode ser dividido também até 12 vezes, se não me engano, não sei se é 10 vezes, 12 vezes, dá para dividir lá. Então, não aperta para você, a parcelinha fica pequena e é tranquilo, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, você me chama no direct que eu esclareço para você. É só você ir lá no link da bio e vir para cá ser minha aluna, que vai ser uma bênção, tenho certeza que vai ser muito bom, tá bom? Deixa eu só ver aqui um pouquinho os comentários. Queria que vocês colocassem aí de onde vocês são. Bastante gente participou hoje. Eu queria saber de onde vocês são. Vocês não me falaram, né? Alguém aí quer falar? Teve um comentário aqui, mas acabou que sumiu, eu não vi mais. Subiu muito e eu não vi. Então deixa pra lá. Qualquer coisa vocês me mandam mensagem lá no direct, tá? Quem comentou e tiver alguma dúvida, me manda mensagem lá no direct que depois eu vou dar um jeito de responder aí, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer estar aqui. Paraná, legal. Quem mais, gente? Eu gosto de saber de onde vocês são. De vez em quando tem até gente do exterior.
Mais alguém aí? Quer contar de onde é? Estão tímidos hoje. E hoje eu deixei os comentários, hein? Deixei os comentários o tempo inteiro aí. Então tá bom, gente. Boa noite pra vocês. Espero que essa live tenha ajudado vocês de alguma forma a amarem mais a Deus, né? A entenderem mais sobre esse amor e a amarem mais a Deus, né? Foco. É minha vida isso aqui. Impulsionar as pessoas a de fato amarem mais a Deus. A amarem verdadeiramente e amarem com mais intensidade e amarem a ponto de abrir mão da promessa se preciso for e devolver a promessa se preciso for. O que Ele nos pediu, o que Ele nos mandar, a gente simplesmente obedece, não questiona, porque a gente ama o nosso Pai. Amém? Então, tchau, até mais.